Sua vitória chegou. Em poucos minutos você terá posse de uma entrega milionária em sua vida. Você vai apenas ouvir o que eu tenho a dizer nos próximos 7 minutos e será suficiente para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Uma porta secreta está se abrindo nesse momento. Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso sendo transformado. Imagine o saldo da sua conta bancária aumentando mais e mais sem você entender de onde vem tanto dinheiro. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você, mas para isso você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém, e no final eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. A palavra de Deus levará você a refletir sobre 2 pontos-chave que estão impedindo a prosperidade de habitar em sua casa. Eu quero te lembrar de algo que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas que precisa ser vivido e experimentado de verdade. Deus é o Deus de milagres. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes já cantou isso na igreja? Já declarou isso em oração? Mas no fundo, lá no seu coração, você começou a duvidar? Você começou a achar que milagre é só para os outros? Que Deus faz maravilhas na vida de todo mundo, menos na sua? Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer uma verdade que vai mexer com você hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez o sol parar, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, esse mesmo Deus quer fazer um milagre na sua vida agora. Não é uma esperança vazia, não é um pensamento positivo, é uma promessa baseada em quem Deus é. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Você entende o que isso significa? Isso não é só um versículo bonito para colocar na parede ou na capa do celular. Isso significa que o Deus que curou o cego Bartimeu é o mesmo Deus que pode curar a sua visão hoje. Não só a visão dos seus olhos, mas a visão da sua vida, a visão do seu futuro. O Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes é o mesmo Deus que pode multiplicar aquela conta bancária que está no vermelho, pode multiplicar as oportunidades que você acha que não existem mais. Ele não mudou, meu irmão. Ele não perdeu o poder. Ele não se aposentou dos milagres. O problema não está em Deus. O problema, muitas vezes, está na nossa falta de fé, na nossa incredulidade, na nossa visão limitada que só enxerga o problema e não enxerga o Deus que é maior que qualquer problema. Talvez você esteja aí, se perguntando, mas será que Deus pode mesmo fazer isso por mim? Será que Ele vai fazer esse milagre que eu tanto preciso? E junto com essa pergunta, vem aquela voz acusadora na sua mente dizendo, eu já errei tanto. Você olha para o seu passado e vê as falhas, vê os pecados, vê as vezes que você decepcionou a Deus, as vezes que você prometeu mudar e não mudou, as vezes que você caiu e caiu de novo. E aí vem o inimigo da sua alma sussurrando, Deus não vai fazer milagre na vida de alguém como você. Mas eu preciso te dizer algo que vai libertar você agora. O milagre de Deus não é recompensa pela sua perfeição, é manifestação da graça dele. Não é porque você merece, é porque ele te ama. Você acha que Pedro merecia andar sobre as águas depois de ter negado Jesus 3 vezes? Você acha que Paulo merecia ser usado por Deus depois de ter perseguido e matado cristãos? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está cheia de pessoas imperfeitas que experimentaram milagres poderosos porque serviram um Deus perfeito. O que Deus está esperando de você não é perfeição, é arrependimento sincero. Não é que você nunca mais vai errar, é que você reconhece que precisa dele.
A mulher samaritana tinha 5 maridos e vivia com um 6º homem, mas quando encontrou Jesus no poço, ela não recebeu condenação, ela recebeu água viva. Zaqueu era ladrão, corrupto, odiado por todos, mas quando Jesus entrou na casa dele, não entrou para julgá-lo, entrou para salvá-lo. Meu irmão, Deus não está olhando para o seu passado para decidir se vai fazer um milagre na sua vida. Ele está olhando para o seu coração agora, neste momento, para ver se você está disposto a crer, se você está disposto a confiar, se você está disposto a dizer: Senhor, eu não sou perfeito, mas eu creio que o Senhor pode fazer o impossível na minha vida. Se você está sentindo isso queimar no seu coração agora, eu quero que você pare um instante e declare em voz alta com convicção: eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Declare isso agora, porque a sua boca tem poder quando declara a palavra de Deus. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, Ele disse algo que os discípulos jamais esqueceriam: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Meu irmão, minha irmã, pense bem no que isso significa. Jesus não nos deixou órfãos. Ele não subiu aos céus e nos abandonou aqui na terra lutando sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito que estava com os primeiros discípulos no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito que fez Pedro pregar e 3.000 pessoas se converterem, esse mesmo Espírito que abriu as portas da prisão para Paulo e Silas, enquanto eles adoravam, esse mesmo Espírito está disponível para você hoje. Não é um poder do passado, não é uma história antiga, é uma realidade presente. O Espírito Santo não veio para fazer de você uma pessoa religiosa que vai à igreja aos domingos e vive como todo mundo nos outros dias. Ele veio para transformar você completamente. Ele veio para te dar poder, para te dar ousadia, para te dar capacidade sobrenatural de fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer. Sabe aquele vício que te domina há anos? O Espírito Santo tem poder para quebrar. Sabe aquela doença que os médicos disseram que não tem cura? O Espírito Santo é o médico dos médicos. Sabe aquela situação financeira que parece impossível de reverter? O Espírito Santo pode abrir portas que homem nenhum pode fechar. Mas tem uma condição: você precisa crer e você precisa estar disponível para Ele agir. Não adianta você querer o milagre, mas continuar vivendo do seu jeito, fazendo as suas próprias coisas, andando nos seus próprios caminhos. O milagre vem quando você se rende completamente ao Senhor. Agora, deixa eu te contar sobre um homem na Bíblia que experimentou o poder transformador de Deus de uma maneira que mudou não só a vida dele, mas a história de uma nação inteira. Estou falando de Moisés. Esse homem nasceu numa época em que o faraó tinha decretado a morte de todos os bebês hebreus. Ele deveria ter morrido, mas Deus tinha um plano. A mãe dele colocou ele numa cestinha no rio Nilo e adivinha quem encontrou? A filha do faraó. Moisés foi criado no palácio como príncipe do Egito, mas ele carregava no coração a dor do seu povo escravo. Um dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E numa explosão de raiva, Moisés matou o egípcio. Quando o faraó descobriu, Moisés teve que fugir para o deserto. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas, longe de tudo, provavelmente pensando que tinha desperdiçado sua vida, que tinha perdido a chance de fazer algo grande. Mas Deus estava preparando Moisés no deserto. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está no seu deserto agora. Você olha para a sua vida e pensa: eu deveria estar em outro lugar, eu deveria ter alcançado outras coisas. Mas você precisa entender que Deus usa o deserto para te preparar para o milagre. Foi no deserto que Moisés teve um encontro com Deus numa sarça ardente. Deus chamou ele pelo nome e disse: eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor e desci para libertá-los. E você, Moisés, você vai ser o instrumento que eu vou usar.
Moisés começou a dar desculpas. Senhor, eu não sei falar bem, eu gaguejo. Quem sou eu para ir falar com Faraó? E Deus respondeu algo poderoso. Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor. Vai, que eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Você vê o que aconteceu ali? Moisés estava olhando para as limitações dele, mas Deus estava mostrando o poder dele. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje. Você fica olhando para o que você não tem, para o que você não sabe, para o que você não consegue, mas Deus está dizendo, você não precisa ter, você não precisa saber, você não precisa conseguir, porque eu vou estar com você, eu vou fazer através de você. Moisés pegou aquela vara de pastor, uma simples vara de madeira, e foi para o Egito. E quando ele estendeu aquela vara, pragas caíram sobre o Egito. Água virou sangue. Rãs invadiram o palácio. Trevas cobriram a terra por 3 dias. E no final, quando o faraó libertou o povo e depois se arrependeu e foi atrás deles, Moisés levantou aquela vara no Mar Vermelho e as águas se abriram. Mais de 2 milhões de pessoas atravessaram em terra seca. Aquilo era impossível. Mas com Deus, o impossível se torna possível. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender uma coisa. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele não procura gente perfeita, Ele procura gente disponível. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou. Se você acha que já passou da idade, que já perdeu o tempo, que já é tarde demais, você está errado. Deus pode começar algo novo na sua vida em qualquer momento. Ele pode te usar em qualquer fase da sua vida. O que Ele precisa é que você pare de olhar para as suas limitações e comece a olhar para o poder dEle. Que você pare de se desculpar e comece a obedecer. Que você pare de duvidar e comece a crer. Porque quando você dá o primeiro passo de fé, mesmo que seja um passo trêmulo, mesmo que seja um passo com medo, Deus honra essa fé e começa a agir de maneiras que você nunca imaginou. Se isso está tocando o seu coração agora, eu quero que você comente aqui embaixo. Eu sou escolhido por Deus e Ele vai me usar poderosamente. Escreve isso agora mesmo, porque quando você declara isso publicamente, você está ativando a sua fé e mostrando para o mundo espiritual que você crê. Descubra o segredo da transformação. Cristo com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora preste muita atenção aqui. A Bíblia nos lembra, lá em Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você está ouvindo isso? Deus está com você. Não importa o vale que você está atravessando agora, não importa quão escuro parece esse túnel, não importa se você está se sentindo sozinho, abandonado, esquecido por todo mundo. Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu, Ele está bem ali, ao seu lado, segurando a sua mão, mesmo que você não esteja sentindo. Sabe por que Davi falou sobre o vale da sombra da morte? Porque ele conhecia os vales. Ele era pastor de ovelhas e sabia que os vales eram os lugares mais perigosos, onde os lobos atacavam, onde as feras se escondiam, onde a escuridão dominava. Mas mesmo ali, no lugar mais assustador, Davi não temia. E sabe por quê? Porque ele não estava sozinho. O Senhor era o pastor dele. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda algo profundo hoje. O vale não é o fim da sua história, é apenas uma parte da jornada. Você não foi feito para viver no vale, você foi feito para atravessar o vale e chegar no alto do monte. Mas enquanto você está no vale, enquanto você está nesse momento difícil da sua vida, Deus está usando isso para te fortalecer, para te preparar, para te moldar.
Às vezes, a gente olha para o vale e só vê o sofrimento, só vê a dor, só vê o que está dando errado. Mas Deus está olhando para o que Ele está fazendo em você durante o vale. Ele está trabalhando no seu caráter, está fortalecendo a sua fé, está te ensinando a depender dEle de verdade e não só da sua própria força. O vale é temporário, mas a transformação que Deus faz em você durante o vale é eterna. E tem mais uma coisa que você precisa entender sobre esse versículo. Davi não disse, se eu andar pelo vale, ele disse, ainda que eu ande pelo vale. Isso significa que o vale é certo. Todo mundo vai passar por vales na vida. Não existe cristão sem vale. Não existe seguidor de Jesus que vai viver só nas alturas. Os vales vão existir. A doença vai bater na sua porta, a dificuldade financeira vai aparecer, a traição vai doer, a perda vai machucar. Mas a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve está exatamente aqui, a presença de Deus no vale. Quem não conhece a Deus atravessa o vale sozinho, desesperado, sem esperança, sem força, sem direção. Mas quem conhece a Deus atravessa o vale sabendo que não está sozinho, que tem alguém poderoso ao lado, que tem alguém que já venceu a morte e que pode te levar para o outro lado do vale com vitória. Vamos falar de Josué. Esse homem recebeu uma missão que parecia absolutamente impossível, conquistar a terra prometida. Ele tinha que liderar um povo inteiro, milhões de pessoas, e enfrentar nações gigantes, cidades fortificadas, exércitos treinados. E tudo isso logo depois de Moisés ter morrido. Imagine a pressão que estava sobre os ombros de Josué. Imagine o medo que ele deve ter sentido. Ele era apenas um homem, não era um super-herói, não tinha poderes especiais, não tinha um exército mais forte que os inimigos. Mas ele tinha algo que valia mais do que tudo isso. Ele tinha uma promessa de Deus. Deus disse para Josué, lá em Josué 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você percebeu o que Deus falou? Ele não disse, eu talvez esteja contigo. Ele não disse, eu vou pensar se vou contigo. Ele disse, eu sou contigo. É uma afirmação, é uma certeza, é uma garantia. E quando Deus diz que está com você, não tem inimigo que resista, não tem muralha que não caia, não tem gigante que não seja derrubado. A primeira grande conquista de Josué foi Jericó. Aquela cidade era impenetrável. As muralhas eram tão grossas que as pessoas moravam dentro delas. Não tinha como invadir, não tinha como derrubar. Humanamente falando, era impossível. Mas Deus deu uma ordem estranha para Josué. Vocês vão marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão marchar 7 vezes. Os sacerdotes vão tocar as trombetas, o povo vai gritar e as muralhas vão cair. Agora pensa comigo, se você fosse Josué e Deus te desse essa ordem, você ia achar que faz sentido? Marchar ao redor da cidade? Tocar trombeta? Gritar? Como é que isso vai derrubar muralhas de pedra? Isso não faz o menor sentido na lógica humana, mas é exatamente aí que entra a fé. Fé é fazer o que Deus manda mesmo quando você não entende o plano dele. Fé é obedecer mesmo quando parece loucura. Fé é confiar mesmo quando tudo indica que não vai dar certo. E foi exatamente isso que Josué fez. Ele reuniu o povo, explicou o plano de Deus e eles começaram a marchar. Imagina como os inimigos devem ter rido deles. Imagina as pessoas de Jericó olhando das muralhas e zombando. Olha só, eles acham que vão derrubar as muralhas andando ao redor. Eles devem ter pensado que o povo de Israel estava louco, que tinha enlouquecido no deserto. Mas Josué e o povo não ligaram para a zombaria, não ligaram para o que os outros estavam pensando, não ligaram para a aparente loucura do plano. Eles simplesmente obedeceram. Marcharam no 1º dia, no 2º dia, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, e nada aconteceu. As muralhas continuavam de pé, firmes, fortes,
Mas eles não desistiram. No 7º dia, eles marcharam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, e na 7ª volta, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com toda a força, aconteceu o impossível. As muralhas caíram, desabaram completamente. E o povo de Deus entrou e conquistou a cidade. Meu irmão, minha irmã, essa história não está na Bíblia só para contar o que aconteceu há milhares de anos atrás. Ela está ali para te ensinar algo hoje. Você tem muralhas na sua vida que parecem impossíveis de derrubar? Você tem problemas que parecem tão grandes, tão fortes, tão firmes que você acha que nunca vão cair? Pode ser uma muralha de dívida, pode ser uma muralha de doença, pode ser uma muralha de vício, pode ser uma muralha de solidão, pode ser uma muralha de mágoa que está impedindo você de perdoar. Mas eu quero te dizer, quando Deus está com você, não existe muralha que não possa cair. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó pode derrubar as muralhas da sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. A vitória vem para aqueles que confiam e obedecem. Josué e o povo tinham que marchar, tinham que fazer a parte deles, tinham que crer mesmo quando não fazia sentido. Eles não podiam ficar parados esperando que Deus fizesse tudo sozinho. Deus deu a ordem e eles obedeceram. É assim que funciona no reino de Deus. Deus dá a direção e você obedece. Deus mostra o caminho e você anda. Deus te capacita e você age. Muita gente quer a vitória, mas não quer obedecer. Muita gente quer o milagre, mas não quer fazer a parte dela. Muita gente quer que as muralhas caiam, mas não quer marchar ao redor. E aí fica chorando, reclamando, dizendo que Deus não faz nada, quando na verdade é a pessoa que não está fazendo a parte dela. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Deus está mandando você fazer que você está adiando? O que Ele está falando no seu coração que você está ignorando? Talvez seja perdoar alguém que te machucou. Talvez seja pedir perdão para alguém que você machucou. Talvez seja deixar aquele relacionamento que está te destruindo. Talvez seja sair daquele ambiente que está te contaminando. Talvez seja começar aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Talvez seja ser fiel nos dízimos e ofertas, mesmo quando a situação está apertada. Talvez seja buscar a Deus de madrugada, dobrar os joelhos e orar de verdade. O que quer que seja, você precisa obedecer, porque a obediência é a chave que abre a porta do milagre. Não adianta você orar pedindo que Deus mude a situação se você não está disposto a mudar também. E tem outra lição poderosa na história de Jericó. Eles marcharam 6 dias e nada aconteceu. 6 dias de obediência sem ver resultado nenhum. 6 dias fazendo a mesma coisa e as muralhas continuavam de pé. Você acha que não bateu desânimo? Você acha que ninguém questionou? Certamente teve gente no meio do povo que pensou: será que Josué ouviu Deus direito? Será que estamos fazendo isso para nada? Mas eles continuaram obedecendo, mesmo sem ver resultado imediato. E no tempo certo, no 7º dia, na 7ª volta, o milagre aconteceu. Isso te ensina algo fundamental. O seu milagre tem um tempo, e você não pode desistir antes do tempo certo. Você não pode parar de orar porque já orou 6 vezes e não viu nada acontecer. Você não pode parar de crer porque já crê há 6 meses e a situação continua a mesma. A vitória vem para quem persevera, para quem não desiste, para quem continua marchando, mesmo quando não está vendo o resultado. A gente vive num mundo de ansiedade, num mundo de desespero, onde todo mundo quer resultado para ontem. E quando a gente não vê a resposta chegando do jeito que a gente imaginou, no tempo que a gente planejou, a gente começa a duvidar. A gente começa a achar que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, que Deus esqueceu da gente. Mas eu preciso te lembrar do que Paulo escreveu em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Você entendeu? A seu tempo você vai colher. Não no seu tempo, não quando você achar que é a hora, mas no tempo de Deus, que é sempre o tempo perfeito.
O problema é que a maioria das pessoas desfalece antes de chegar no tempo da colheita. Elas plantam, elas cuidam, elas regam, mas na hora em que deveriam estar esperando a colheita, elas desistem. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não está vendo nada acontecer. Ele está preparando as coisas, está alinhando as circunstâncias, está movendo peças que você nem imagina que existem. E no momento certo, no tempo perfeito, tudo vai se encaixar e você vai ver a mão de Deus agindo poderosamente. Mas você precisa confiar no processo. Você precisa descansar na certeza de que Ele está no controle. Sabe o que a Bíblia diz sobre Deus lá em Isaías 46, versículo 10? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus já sabe o final da sua história. Ele já sabe como você vai sair dessa situação. Ele já sabe o milagre que Ele vai fazer na sua vida. E se Ele já sabe, você pode descansar. O problema é que a gente fica tão desesperado, tão ansioso, tão aflito, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, com as nossas próprias forças. E aí a gente se frustra, a gente se cansa, a gente fica doente de tanto se preocupar. Mas Deus está dizendo hoje: descansa em mim, confia em mim, entrega tudo nas minhas mãos e deixa eu fazer do meu jeito, no meu tempo. Isso não significa que você vai ficar parado sem fazer nada. Significa que você vai fazer a sua parte com fé, com obediência, mas sem carregar o peso da ansiedade, sem viver desesperado, porque você sabe que Deus está no controle. Declare em voz alta agora com toda a sua fé: eu descanso em Deus, porque Ele está no controle da minha vida. Fala isso agora e sente a paz de Deus invadir o seu coração. Então eu te convido hoje para de focar tanto nos problemas e começa a focar em Deus. Para de olhar tanto para as circunstâncias e começa a olhar para o Criador das circunstâncias. Para de dar tanta atenção para o que está errado e começa a dar atenção para aquele que pode consertar tudo. Tira um momento do seu dia, todos os dias, para se conectar com Deus de verdade. Não estou falando de uma oração rápida, mecânica, automática. Estou falando de você parar, desligar o celular, fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e conversar com Deus como você conversa com alguém que você ama. Fala com Ele sobre as suas dores, sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas, sobre os seus sonhos, e depois fica quieto e deixa Ele falar com você também. A Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Não é buscar Deus nas sobras do seu tempo. Não é buscar Deus só quando você está precisando de alguma coisa. Não é buscar Deus de qualquer jeito. É buscar com intensidade, com desejo, com fome. Quando você busca Deus de verdade, você encontra Ele. E quando você encontra Ele, você encontra paz, você encontra direção, você encontra força, você encontra esperança. Você para de viver desesperado e começa a viver descansado, porque você sabe que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você. Agora vamos orar juntos. Pai amado, eu trago diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Senhor, Tu conheces cada coração, cada dor, cada luta, cada vale que essas pessoas estão atravessando. Eu declaro em nome de Jesus que Tu estás com cada uma delas, que Tu não as abandonaste, que Tu estás trabalhando nos bastidores, mesmo quando elas não estão vendo. Senhor, derruba as muralhas que parecem impossíveis de cair. Derruba a muralha da doença. Derruba a muralha da dívida. Derruba a muralha do vício. Derruba a muralha da solidão. Que assim como Tu fizeste em Jericó, Tu faças na vida dessas pessoas um milagre tão grande que todos saibam que foi a Tua mão poderosa agindo. Senhor, eu oro para que essas pessoas não desistam, para que elas continuem marchando mesmo quando não estão vendo resultado, para que elas continuem crendo mesmo quando tudo parece impossível. Fortalece a fé delas, aumenta a esperança delas, dá a elas a certeza de que Tu és fiel e que no tempo certo elas vão colher a vitória.
Que cada pessoa que está ouvindo essa oração sinta agora a tua presença de uma forma tão real que todas as dúvidas se desfaçam e só fique a certeza de que tu és o Deus de milagres e que tu vais agir poderosamente. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários em sua vida. Até lá!